um retrato histórico só para dizer o porquê 64 foi um golpe. Então, eu vou fazer uma reconstrução geral, tá? É óbvio que é generalizada, a gente não teria como aqui descrever os fatos na sua complexidade como foram ali em meados de 64, mas eu vou remontar um pouco a história do que aconteceu, tá? Havia, sim, já uma discussão, o Brasil estava muito quente, a discussão a respeito de um possível golpe comunista, muito porque o presidente João Goulart era um presidente muito considerado à esquerda, era considerado muito à esquerda. Inclusive, os Estados Unidos o consideravam muito à esquerda e estava num cenário de Guerra Fria, lembre-se, uma disputa entre os Estados Unidos e a Rússia, em suma, né, a União Soviética na época, de qual sistema político dominaria o Ocidente, se seria o comunismo, à lá União Soviética, ou seria o capitalismo à lá Europa, o outro resto da Europa e os Estados Unidos. Então, essa era uma disputa de ideias, quase uma guerra para implementar uma ideia no mundo. Então, os Estados Unidos monitoravam a América do Sul com muito cuidado, porque ela temia o monstro do comunismo. E essa discussão estava rolando no Brasil. Aí, o que aconteceu? No dia 31 de março, um general lá de Juiz de Fora, nessa tensão de dar golpe, que o Brasil viraria uma república cubana, uma segunda Cuba, e o Brasil era muito grande, daria muita força ao comunismo, ele era um general lá de Juiz de Fora, ele colocou os soldados na rua para irem até os Estados Unidos, ao Palácio da Guanabara, até os Estados Unidos não, caramba, até o Rio de Janeiro, e tomar o poder do Brasil, tirar o Jango do poder, tá? Aí, o Jango descobriu desse movimento, então foi bem assim mesmo, tá? Os soldados saíram para a rua, saíram lá de Juiz de Fora e começaram a descer a BR em direção aos Estados Unidos, em direção ao Rio de Janeiro. A capital já era, tá? Mas ainda a vida política estava muito no Rio de Janeiro. A capital tinha sido Brasília há pouco tempo, o Juscelino Kubitschek tinha criado ali há pouco tempo. Aí o Jango ligou para um general aqui de São Paulo, que é o general Amaury Cruel, e pediu ajuda para ele. Ele falou, eu te ajudo, mas eu te ajudo só se você fechar o sindicato que era SGT. E o Jango falou, não, desculpa, um general não pode dar ordens para um presidente. E aí, depois dessa discussão que ele teve com o Jango, que era o presidente da época, ele também decidiu colocar as tropas de São Paulo na rua para vir até o Rio de Janeiro. Tá? No meio do caminho, esse general, o Amaury Cruel, encontrou o general Médici, que chegou a ser até presidente do país durante a ditadura, que estava levando também a sua tropa, vindo aqui também de São Paulo, e indo subir na Dutra, no pé, tá ligado? No pé. Os militares tudo na Dutra, os carros tudo desviando, e eles indo, tipo procissão para Aparecida, sabe? Indo para lá, indo para o Rio para derrubar o governo. O Jango, também quero fazer aqui um adendo, o Jango era ele se tornou presidente depois que o Jânio Quadros renunciou. O Jânio Quadros era mais conservador. Quando ele renunciou, em 61, o Jânio assumiu, e aí surgiu esse medo, porque o Jango era muito ligado às esquerdas, propôs as reformas de base, ele queria fazer a reforma agrária, ele criou uma lei à época que impedia as empresas internacionais de mandar 10% do lucro para o exterior, tinha que ficar aqui no Brasil, que era uma intervenção estatal, né? E era uma época de liberalismo, comunismo, então tinha muito medo do Jango mesmo. Ali, uma classe política tinha muito medo dele, tá? Beleza, voltamos para a história. Depois dessa ligação que ele fez pro general Amaury Cruel, e não deu certo, ele sabia que ainda tinha pessoas do exército que estavam com ele. E o que o Jango fez? Ele foi e ligou para um general do exército do Rio Grande do Sul, que era o Ledário Trelles, era um general de lá. E o que ele fez? Ele decidiu ir até o Rio Grande do Sul para falar pessoalmente com esse general, para pedir ajuda, porque o exército estava se movimentando para derrubar o governo. Então, ele foi até o Rio Grande do Sul. Entendendo aqui na cronologia, tinha um general de Juiz de Fora, um general de São Paulo, que encontrou umas tropas, começaram a ir para o Rio de Janeiro para tirar o Jango do poder. O Jango recorreu a um grupo de militares que era a seu favor. Então, ele foi até o Rio Grande do Sul para esse Ledário Trelles para pedir ajuda dos militares. O que o Jango fez? Ele solicitou que o Darcy Ribeiro, que era o chefe do gabinete dele, que é um antropólogo muito conhecido, tem vários livros por sinal, avisasse o Congresso de que o Jango iria para o Rio Grande do Sul. E o que eles fizeram?
avisaram o presidente do Congresso, que era o senador Auro de Mauro Andrade, e avisou para ele, ó, o Jango está indo para o Rio Grande do Sul, então, só para vocês saberem, tinha que avisar o Congresso e tudo mais. Aí está o pulo do gato, tá? Estava isso numa tensão já, isso já é no dia 1º, se eu não me engano, no dia 1º de abril, os militares indo lá para Rio de Janeiro, e aquela confusão. Aí, o que acontece? Aí está o pulo do gato. Quando o Darcy Ribeiro avisa o senador, que era o chefe do Congresso, que era o presidente do Senado, por consequente chefe do Congresso, ele faz uma distorção da Constituição, porque havia duas formas de derrubar um presidente. Uma é a que é o impeachment. E a segunda forma é uma lei que existia na Constituição, que era o artigo 85, que um presidente não poderia se ausentar do cargo de presidente da República sem avisar ao Congresso. Aí, na noite do dia 2, já com o caos instaurado no país, aquela confusão, os militares já tinham chegado no Rio de Janeiro, o Auro, o presidente do Senado, vai à Câmara, vai lá no Congresso e faz um célebre discurso, que por sinal dá para ouvir o Tancredo Neves chamando ele de canalha ao fundo. O Tancredo Neves era um conservador, só que um conservador democrata, né? O Juscelino Kubitschek também, que era um liberal, mas era contra também, era democrata. E ele anunciou para o Congresso que o presidente, ele distorceu o artigo da Constituição e anunciou que o presidente tinha abandonado, deixado a cadeira da presidência vaga, e isso era um sinal de que ele tinha desrespeitado a Constituição e ali poderia ser feito a transição, tirar ele do poder. Golpe dado. Por quê? Porque a Constituição dizia que o presidente não poderia se retirar do país sem avisar o Congresso. O presidente não tinha saído do país, ele foi para o Rio Grande do Sul, por mais que os gaúchos achem que eles são outro país, era aí do Brasil, e ele tinha avisado o presidente do Congresso, que era o Auro. E o Auro mentiu, muito por causa da pressão dos militares, e aí a presidência da República foi tomada pelo presidente da Câmara, que era o Ranieri Mazzini, o presidente, e aí a Constituição determinava que um presidente deveria ser eleito para terminar o mandato, não poderia ser o presidente da Câmara, eles teriam que fazer uma eleição rápida para terminar o mandato, e aí depois do fim do mandato teria uma nova eleição. O que aconteceu? Eles elegeram o general Castelo Branco, um militar, e a partir de então, até 1985, 84, né, o governo foi tomado pelos militares, porque não houve eleição, e aí houve a ditadura militar, houve vários AI-5, né, os atos institucionais que estabeleceram lá diversas restrições, inclusive fechou o Congresso, o AI-5 é o mais famoso que fechou o Congresso, e por isso é golpe. Ok, só queria dizer isso, porque é um golpe militar. A razão, a gente pode discutir, tá? Não estou falando que não vai discutir. Eu, por exemplo, acredito que não havia essa ameaça comunista. O Jango não era um ditador, o Jango não era um personagem, havia um medo internacional, por isso que dizem que há muita interferência dos Estados Unidos, e não houve nenhum ato do Jango para transformar o Brasil em, vamos supor, o Jango vai lá e dá um decreto que vai transformar o Brasil numa república comunista. Aí o exército vai lá, intervém e toma o poder. Pô, teria uma justificativa ali, porque teve um golpe em cima do golpe, esse tipo de coisa. Mas isso não aconteceu, tá? O Jango não tinha feito nenhum movimento para dar um autogolpe, né, para transformar o Brasil num país comunista. O exército tinha um medo, dizendo que a população também tinha um medo, muito apoiado pela imprensa na época também, até a Globo já pediu desculpas, tem uma carta pedindo desculpas aos brasileiros, mas também ninguém imaginava que os militares ficariam no poder. Por que golpe? Porque houve uma ruptura inconstitucional. Eu vou até que chatear meus amigos petistas, eu sei disso. Por que o da Dilma não é golpe? Golpe institucional? Porque foi tudo feito dentro da Constituição. O impeachment é possível de ser feito como foi feito com a Dilma. É um processo meramente político. A gente até discutiu aqui no Piloto Central, que a gente até concorda que tem que ser um processo político, é outra discussão, mas está aí dito por que 64 foi um golpe. Se você não sabe, passa isso para os seus amigos, para eles ouvirem o Piloto Central, e está aqui explicado o porquê, tá bom? Vai lá, Bruno, faz seus comentários, fica à vontade. E escolhe